Olá, bem-vindos a mais uma das nossas explicações em profundidade. Hoje, a gente vai mergulhar direto em um tema psicológico que é muito importante e também bem íntimo. A ideia de que o amor simplesmente não substitui a autoaceitação. Sabe, muitas vezes buscamos parceiros não apenas por companheirismo, mas para curar dores que a gente simplesmente morre de medo de enfrentar. No fundo, a gente acha que o amor do outro vai preencher a nossa própria sensação de insuficiência. Só que a verdade que vamos explorar aqui é que o relacionamento ideal pode até ampliar quem a gente é, mas ele nunca, jamais, pode consertar quem a gente se recusa a ser. Mas, parando para pensar, por que a gente tem essa mania de esperar que o amor cure a nossa insuficiência? É um desejo quase que universal, aquela vontade coletiva e profunda de ser salvo por um grande romance, sabe? Culturalmente, a gente é condicionado a acreditar que existe uma peça faltando no nosso quebra-cabeça e que, num passe de mágica, uma outra pessoa vai se encaixar perfeitamente e fazer toda aquela nossa dor interna desaparecer de vez. E esse é o problema central que, na grande maioria das vezes, a gente se recusa a olhar de frente. E isso nos leva à nossa primeira sessão para entendermos o que chamamos de o mito da metade. Para ajudar a gente a desconstruir tudo isso, nós vamos basear a nossa análise de hoje nos ensaios brilhantes e transformadores da Brianna Wiest. O trabalho dela desmonta completamente, de um jeito bem pé no chão, aquelas expectativas altamente romantizadas e muitas vezes surreais sobre o que o amor realmente deveria fazer por nós. A sociedade impõe na nossa cabeça uma falsa expectativa, a de que um parceiro vai chegar e agir como uma cola, consertando todas as nossas falhas. Só que a realidade psicológica da coisa é que um relacionamento funciona de um jeito muito mais parecido com um amplificador. O amor só traz mais clareza e aumenta o volume daquilo que já existe na nossa vida. Ou seja, se o que mais habita dentro de você é insegurança e dúvidas, um relacionamento não vai apagar isso. Ele vai, na verdade, fazer com que você sinta ainda mais disso. O que nos traz a segunda parte da nossa conversa, o conceito fascinante de ver o outro como espelho. O ponto crucial para entender essa dinâmica de espelho é um conceito psicológico chamado sombras. Nossas sombras, basicamente, são aquelas partes de nós que fomos condicionados a acreditar que não eram aceitáveis. Então, nós simplesmente as reprimimos e empurramos para debaixo do tapete. E olha só a ironia, os traços que a gente costuma achar mais irritantes e enfurecedores nos nossos parceiros são quase sempre exatamente os mesmos traços que a gente se recusa a reconhecer em nós mesmos. E isso nos leva ao outro lado da moeda, com uma reflexão que é uma verdadeira quebra de paradigma. A ideia de que o que mais amamos nos outros é o que mais amamos em nós mesmos. É muito louco pensar nisso, né? Mas até mesmo aquela nossa admiração mais profunda pelas qualidades de um parceiro é essencialmente um reflexo direto do nosso próprio amor próprio. A gente só ama no outro aquilo que conseguimos amar e reconhecer na gente. Juntando as peças dessa metáfora do espelho, a gente chega numa constatação que é pesada, mas libertadora. Todo relacionamento que temos é, em última análise, um relacionamento com nós mesmos. Sabe aquelas falhas recorrentes, os mesmos atritos de sempre e aquela dor familiar que encontramos repetidamente nos relacionamentos? Elas estão ali porque todos esses problemas não resolvidos já moram dentro da gente. E aí surge uma pergunta bem incômoda na nossa terceira sessão. Por que a gente continua escolhendo a dor? Nós temos uma série de comportamentos subconscientes que repetimos no piloto automático. A gente cria crises do nada, exige que nossos parceiros nos consertem, vai atrás de pessoas emocionalmente indisponíveis e, claro, evita assumir a própria responsabilidade. Mas por que sabotamos a nós mesmos? A resposta é dura. Tudo isso são técnicas de evitação. É uma distração para não termos que ser vulneráveis e para fugirmos do trabalho difícil que é assumir as rédeas da vida que realmente desejamos viver. Este é talvez um dos pontos mais impactantes. Sabe aquela atração fatal por pessoas indisponíveis? Muitas vezes, a gente persegue pessoas que não podem retribuir o nosso afeto simplesmente porque elas representam com perfeição a nossa própria crença interna de que não somos dignos de ser amados. É duro admitir, mas nós usamos a rejeição do outro para confirmar e validar a nossa própria falta de autoaceitação. E é exatamente por essas e outras que precisamos encarar a nossa quarta sessão. Relacionamentos não consertam ninguém. A gente cresce acreditando no mito de que o grande propósito de um relacionamento é fornecer um suprimento infinito de felicidade sem atritos. Só que não é bem assim. Na vida real, relacionamentos servem para nos enfurecer em alguns momentos, nos alegrar intensamente em outros e, por fim, revelar como um laser as exatas partes de nós que exigem cura e atenção. O detalhe importante, eles só revelam. Ninguém vai fazer esse trabalho de cura por nós. Olha que forte isso.
Não é possível espremer alguém em nossa própria fratura e esperar que isso nos torne inteiros. Essa ideia bate de frente com a nossa carência emocional. Não importa o quanto a gente insista ou tente torcer a barra, nunca poderemos obrigar um parceiro a preencher os vazios que nós mesmos nos recusamos a tratar do lado de dentro. É literalmente uma impossibilidade psicológica. Então, qual é a saída para tudo isso? O que nos leva à nossa quinta e última sessão, a verdadeira autoaceitação. Sabe aquela estabilidade, a segurança e a esperança que a gente constantemente exige de um parceiro romântico? O pulo do gato é entender que todos esses elementos são coisas que nós somos inteiramente capazes e, na verdade, os únicos responsáveis por dar a nós mesmos. Se a gente continuar acreditando que o amor é sempre uma solução externa, nós nunca vamos experimentá-lo de forma genuína. Na prática, o que significa amar a si mesmo? Não é só uma emoção passageira ou um impulso movido por hormônios. É uma ação concreta. É um compromisso ativo que você assume todo santo dia com seu próprio bem-estar. É saber se defender, estabelecer limites, conseguir achar felicidade na impermanência da vida e, curiosamente, praticar o ato corajoso de simplesmente se permitir ser amado exatamente do jeito que você é. A moral da história é que amores verdadeiros e duradouros só emergem e prosperam de verdade depois que a gente para de usar o parceiro como um curativo emocional. O amor saudável deveria ser algo que transborda daquela totalidade que a gente já cultivou do lado de dentro. É o compartilhamento de duas pessoas inteiras e não a tentativa de juntar metades. E para encerrar, eu quero deixar uma provocação para ficar martelando aí na sua cabeça. Se o amor funciona como um amplificador, e se o seu próximo relacionamento fosse refletir exatamente a versão que nós somos hoje, com todas as nossas feridas abertas, nós teríamos a capacidade de vivenciar e aguentar isso? Essa é uma reflexão que nos obriga a olhar para o espelho e assumir de vez a responsabilidade pela nossa própria cura antes de sair por aí exigindo o amor de outra pessoa. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho profundo com a gente. Até a próxima!